Será que o problema está no colaborador, no funcionário, ou será que está na estrutura do trabalho que ele está inserido? Hoje nós vamos conversar sobre isso nesse nosso encontro sobre gestão de conflitos. Nós encontramos, analisamos, investigamos alguns deles e sempre eu deixo para vocês soluções para que vocês consigam já aplicar isso no dia a dia, no trabalho de vocês, em uma das camadas, em um dos níveis de solução que existe. E claro, com o passar do tempo, conforme vocês forem sentindo a necessidade, vocês sabem que eu estou aqui para auxiliar a aprofundar, a ir para as próximas camadas, a gente ir se elevando. Então, um bom dia, uma boa tarde, boa noite para quem for assistir aí durante a tarde, durante a noite. Hoje eu estou num horário atípico aqui. Geralmente as minhas lives elas são pelas 9 da manhã, mas hoje eu estou às 7h11, 7h10 eu comecei. Também porque eu estou fazendo a gestão de um conflito de barulho, enfim, tem obras acontecendo pertinho, então eu acho legal. Na semana passada, por exemplo, já não consegui entregar, e para eu conseguir essa semana cumprir com o meu combinado, com o meu compromisso aqui, eu prefiro adiantar do que ficar esperando e bem no fim eu não conseguir entregar para vocês. Então, essa é uma das questões que quando eu faço esse movimento de olhar para dentro de uma empresa, para uma organização, quando eu falo empresa, instituições, são associações, são escritórios, são empresas que têm parte interna, parte externa, qualquer tipo de negócio. Qualquer negócio que exija essa estrutura, que tem pessoas trabalhando, a gente precisa lembrar que, sim, existe a parte do CPF, né, que é vamos pensar assim, que são os funcionários, os colaboradores, e tem a parte do CNPJ, que é a empresa, é a estrutura toda que tem por trás das lideranças para conseguir te guiar. Então, quando a gente olha para isso e a gente entende que ambos os lados precisam estar cientes de que existe um nível de responsabilidade para cada um, a gente começa a entender melhor o que quer dizer o tema dessas lives, que é mais ordem e mais progresso. A gente vem de um tempo ao qual a gente exige demais das empresas, onde se trabalha. Então, por exemplo, talvez tu seja um funcionário, um colaborador, e é como se tu exigisse bastante ali da tua empresa, porque, claro, tu quer um ambiente confortável, agradável, tu quer ferramentas para trabalhar, tu quer uma boa convivência, uma boa comunicação, tu quer um bom salário, enfim, tem todas essas questões que são coisas que para ti é importante. Mas também nós temos o outro lado, que é a empresa, e aí a gente se questiona, o que a empresa espera receber? O que a empresa precisa também desse retorno para que a gente consiga fazer com que esse dar e esse receber esteja em equilíbrio entre o funcionário e a empresa? Então a empresa também, de certa maneira, espera receber algo de volta no sentido de equilíbrio mesmo, e não de escravizar ninguém e de sobrecarregar. Não é essa a intenção. Temos casos, sim, de locais de empresas ao qual existe um desequilíbrio, e é por isso que a gente está conversando aqui hoje. Para a gente conseguir ter esse progresso, a gente precisa ter essa ordem, e esses desequilíbrios que acontecem nas empresas, que geram as insatisfações, que geram as perdas de pessoal, as perdas financeiras, inclusive, dentro da estrutura, ela vem desses 3 pontos que eu vou entregar aqui hoje para vocês. São 3 que eu estou entregando assim de base, mas a gente sabe que tem muitos outros, e conforme a gente vai fazendo uma assessoria mais acompanhada, uma consultoria mais assistida, uma mentoria, a gente consegue personalizar melhor e entender quais são os conflitos reais da tua empresa, do teu negócio. E aí a gente personaliza também o atendimento, certo? Então, uma das coisas que é interessante a gente entender, vamos pensar assim, compreender, é que sim,
Por vezes nós temos bastante desafio nas pessoas que são os colaboradores, os funcionários em si, mas também tem vezes as quais as empresas elas não entregam uma estrutura adequada para que aquelas pessoas consigam trabalhar. Às vezes os líderes não são qualificados o tanto quanto precisam para que vocês... Vou falar agora como se você fosse um líder, tá? Por exemplo, você é um líder ali da empresa. Tu exige algumas coisas, num sentido leve, né? Tu tem algumas exigências, algumas regras, algumas bases que o funcionário precisa entregar. Porém, contudo, o líder ele não tem essa sustentação, ele não tem esse preparo para lidar com a equipe e também ele às vezes não é nem o próprio exemplo dentro da equipe. Por exemplo, eu exijo que o meu funcionário use uniforme, né? Cada setor tem o seu uniforme, cada parte da empresa, enfim, de acordo com, às vezes, até a periculosidade, enfim, tem seus EPIs, ou né, uma maneira de se vestir, tá tudo certo. Mas é aquele tipo de líder que às vezes tu nunca viu ele com sequer um símbolo da empresa nele, com o logo da empresa nele. Ele tá sempre com qualquer outro tipo de roupa, menos com algo que seja referência da própria empresa. Como é que tu quer que o funcionário sinta esse desejo e esse pertencimento de estar numa empresa ao qual nem mesmo o líder dele veste a camisa da própria empresa? Claro, a gente entende que dependendo ali os cargos e tudo mais, a demanda, tem reuniões que são diferentes, o líder ele precisa estar em locais diferentes por vezes, né? Ele precisa estar em ambientes diferentes, tratando de assuntos diferentes que por vezes ele precisa estar com vamos usar um termo assim que a gente usa aqui, a fatiota, né? Ele precisa estar com uma fatiota diferente. Ele precisa estar vestido diferente. Agora, nunca tu vestir o logo, vestir a camisa da tua empresa, vestir o teu uniforme, mesmo que o teu uniforme seja diferente dos teus colaboradores, mas nunca carregar o logo da tua empresa contigo é algo que realmente faz com que os funcionários olhem para ti e pensem, tá, se nem ele tá usando, por que ele exige de nós? Bah, Monique, mas isso é muito infantil da parte dos funcionários. É e não é. Porque o líder, quando ele está na frente disso tudo, ele precisa compreender que ele assumiu esse papel de liderança, e o papel de liderança, junto com ele, vem essa responsabilidade de tu ser a pessoa que guia. Então, se tu diz, olha, eu preciso que toda a empresa fique virada para a direita e que mire para a direita e que vá para a direita, e o líder só vai para a esquerda, as pessoas vão ficar confusas, entendeu? Hoje, essa geração nova que vem crescendo aqui nesse meio de trabalho, que por vezes são os filhos de vocês, ou sobrinhos, netos, enfim, essa geração que está crescendo, a minha geração já, ela olha muito para isso, de o que tu fala e o que tu faz. Se tem uma coerência nisso, a credibilidade é maior, a entrega é maior, o compromisso é maior, o comprometimento é maior com aquela empresa, com aquele trabalho. Agora, quando começa a ter esses ruídos, esses conflitos entre o que tu fala e depois o que tu age, como tu faz, é como se a gente broxasse mesmo, sabe? Perdesse esse tesão pelo trabalho, perdesse esse desejo, essa vontade de estar ali entregue e ajudar aquela organização a crescer. Então pensa nisso, porque por vezes a gente diz, essa geração nova, ela tá com assim, vamos aprender com essa geração nova, porque ela nos traz essa responsabilidade de ter uma cultura, de ter uma visão, de ter onde tu quer chegar mais claro, de o que tu falou, o que tu escreveu lá na tua visão, na tua missão da tua empresa, na tua intenção, que tu esteja cumprindo com isso, que a tua empresa, que o teu negócio esteja com essa estrutura
organizada, voltada para alcançar aquilo. Então tudo bate. É um sistema ao qual tudo bate. A fala precisa bater com a ação. Então, os 3 pontos, assim, os 3 caminhos para te reorganizar isso tudo, que eu separei aqui para vocês, são bem importantes porque eles trazem esses pontos básicos que por vezes parece uma besteira. Tu diz assim, será que só mexer nisso vai fazer alguma diferença? Faz. Experimenta na tua empresa implementar. E claro, sentiu alguma dúvida, Monique? Eu achei interessante o que tu nos colocou aqui, acho que é bem importante, já percebi que no meu negócio, enfim, é importante eu mexer nisso, mas eu também não tenho muita ideia de por onde começar e como fazer, quais ferramentas para aplicar. Me chama porque o meu trabalho é esse, é te ajudar a atravessar esses conflitos e eu vou te ensinando, vou te orientando, nós vamos aprendendo mais sobre a tua própria empresa juntos, através do que tu já tem, através das pessoas que tu já tem ali contigo, através dos materiais, das ferramentas, da estrutura que tu já tem. A gente recicla isso que tu já tem, joga fora o que não é importante. Bem, tô falando num termo pra gente se compreender aqui, tá? Não é literal assim, mas a gente recicla isso tudo, faz acontecer, vê o que fica, que é importante seguir, o que é importante já não permanecer mais, de pensamento, de estrutura, de ambiente, de comportamento, de padronização, a gente faz esse movimento todo. Então, vamos ver aqui que teve uma galera que escreveu. A Fernanda, minha prima, bom dia, bom dia. E a Débora Regina Marques, bom dia, linda, bom dia, bom dia, bom dia. A todos que vão entrando, que estão passando, vai assistir depois, esse é o movimento. Utiliza esse conteúdo que eu vou entregando aqui, ele fica disponível também no YouTube, então, Instagram e YouTube, eu deixo os recortes aí para vocês também, justamente para te utilizar às vezes um trecho dele na reunião da tua empresa. Eu preciso falar sobre isso, como é que eu coloco isso de uma maneira diferente? A gente sabe que às vezes o líder falando já não funciona mais, precisa ter outra pessoa ali, ou eles ouvirem de outra pessoa, ou o próprio líder às vezes precisa escutar algumas coisas, será que isso aqui é um direcionamento para mim? Então aproveita isso para te espalhar dentro da tua empresa. Tem pessoas que colocam, por exemplo, como tarefa para o funcionário, sabe? Assiste um trecho disso, pega isso, pega aquilo, essa live pode te servir para isso também. Aproveita, vamos lá. Então, primeira coisa, clareza de papéis e responsabilidades. Por que isso funciona? Tu já percebeu alguma vez aí dentro do teu negócio quando ninguém sabe aonde precisa ir? Eu não sei o que é função minha, o que é função do outro, eu não sei se eu vou até aqui, se eu não vou, bem no fim precisa fazer uma coisa, ninguém sabe quem é quem que faz e o negócio não é feito. Ou é refeito. Eu vou lá, faço, chega o fulano, vai lá e faz também. Aí fica aquela bagunça, aquela coisa que ninguém sabe o que está acontecendo dentro. Isso são papéis que não estão bem definidos, responsabilidades que não estão bem definidas dentro da empresa. Então parece uma besteirinha tu sentar e definir isso, mas é algo que a longo prazo, médio prazo, curto prazo, já vai te gerar essa construção, essa organização e tu vai perceber que a tua empresa vai começar a girar melhor. Aonde tu estava apagando o fogo, já fica mais tranquilo, porque cada um sabe o que precisa fazer e o que é responsabilidade de cada um. Então, por vezes, essa coisa de tu dizer assim, mas olha, as pessoas não são fáceis, olha, lidar com um funcionário é difícil, tem que falar 20 vezes, eles não vão pra frente, e parece que não vai, e parece que é essa falta mesmo, essa falta de organização da pessoa sentar e saber exatamente o que ela precisa ser feito. Existe sim aquela pessoa, aquele funcionário que tem a pouca voia, vamos falar bem assim, que por mais que esteja com uma estrutura excelente, maravilhosa, com tudo organizado, a pessoa em si não tem a força de ação. Existem esses casos. Mas para os outros casos que não são esses, que tu não entende o porquê que não está acontecendo, a pessoa tem uma equipe boa, mas as coisas não funcionam, esse pode ser um dos conflitos aí silenciosos, um ruído que tu pode estar ajustando. Como que tu faz isso?
através de uma organização de cargos. Então, quando eu entro dentro das empresas e faço esse movimento dentro dos negócios, eu aplico essa estrutura, eu faço todo um mapeamento para entender o que é o papel de cada um, as responsabilidades de cada um, e junto com os gestores, com os líderes, a gente consegue fazer essa definição melhor. Segundo ponto, alinhamentos curtos e frequentes. Percebe que isso ele vai ao encontro desse outro ponto que a gente acabou de dizer. Então, tu estruturou certinho ali o papel de cada um, tu precisa fazer essa manutenção, esse alinhamento. Ó, fulano, seguinte, né? Esse é teu papel, essa é tua função, essa é tua profissão aqui dentro da minha empresa, aqui dentro do meu negócio. Como é que a gente pode melhorar isso, mais isso, mais isso? Eu vejo que tu tá fazendo isso maravilhosamente bem, mas a gente precisa dar uma ajustada nisso também. Como que a gente consegue melhorar? Como é que eu posso te ajudar a melhorar? O que tu precisa para melhorar? Enfim, sempre estando ao lado dessa pessoa, conversando com essa pessoa, que eu digo que seria o funcionário, o colaborador, que tu percebe que tem um potencial, ele precisa apenas, às vezes, de alguns ajustes que a gente chama de polir, né? Polir algumas rebordas, aí, alguns cantinhos que precisam. Então, os alinhamentos curtos e frequentes, ele traz essa segurança maior para o teu funcionário. Tu te sente mais seguro porque tu sabe que tu passou, que tu direcionou, que tu mostrou o caminho. O líder mostra o caminho. O líder é aquela pessoa que precisa falar uma coisa uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ele precisa estar ali guiando, mostrando. Isso é liderança, gente. É um cargo que exige muita paciência. Então, por vezes a gente vê os... Deixa eu dar uma bicada aqui, senão ele tranca. Perdão. Por vezes a gente vê os líderes aí, meu Deus, eu não tenho essa paciência. Não aguento mais essas pessoas, não aguento mais falar pela 20ª vez. Vai precisar aguentar, porque é o teu papel, é a tua função, e agradece que tu tenha essa visão, que tu tenha essa estrutura. Vai agradecendo pela paciência que tu vai conseguindo construir. Se tu não consegue construir sozinho, busca ajuda, me chama, eu consigo te orientar aí nas pessoas que podem te ajudar, porque líder precisa de paciência, gente. Paciência, tu tem aquela vontade de ir pra frente rápido, mas tu tem uma equipe que às vezes nem todos estão na mesma velocidade. E aí como é que tu vai lidar? Tu vai mandar todo mundo embora? Não dá. A liderança, ela traz essa oportunidade de tu conseguir avançar. Então, ó, a Chaline colocou ali, a Chaline Souza, é a CEO da Oraculiza. 2026 já vamos te contratar para mais uma assessoria. Gratidão, Chaline. A Chaline é um dos cases aí de sucesso. Ela abriu o negócio dela e logo na sequência ela já fez eu fiz contato com ela, ofertando meu serviço mesmo assim, e ela aceitou e foi crescendo. Tanto que se vocês observarem aí no perfil da Oraculiza e nela, vocês vão entender o crescimento e como a empresa foi também se moldando ao mercado. Isso tudo sim se dá, essa equipe toda, essa estrutura se dá porque são pessoas, líderes como ela, por exemplo, que se abrem para fazer um movimento e também para compreender que por vezes sozinho não tem como tu conseguir dar conta de tudo, sabe? Por isso que a gente tá aqui para se ajudar. Então a Chaline ali na Oraculiza é sim um case de sucesso. Eles começaram, já botaram, eu entrei, fizemos esse movimento de estrutura, de organização, e muito pelo contrário do que às vezes os líderes ficam com vergonha de contratar alguém para fazer esse movimento. Ah, imagina, a minha empresa não quero parecer que a minha empresa está desorganizada. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. A minha empresa quer crescer, a minha empresa quer avançar e ela precisa de maior organização, de mais organização, de mais. E essa é a diferença de pensamento que a gente precisa começar a construir aqui. Líderes como a Chaline, por exemplo, que se abre para isso, que entende que ela precisa, que ela quer crescer, que ela quer atingir outros pontos, que ela quer aumentar, evoluir, expandir. E quanto mais ela conseguir se organizar, mais ela vai ter o progresso, mais ela vai progredindo.
Então ela não mede esforços em auxílio, em pedir ajuda nesse sentido, em contratar pessoas que possam estar agregando ao trabalho dela. É um exemplo básico e de sucesso de um comportamento de liderança. Então já fica aí também uma inspiração para vocês e para compreender que esse é o movimento. Para crescer a gente precisa fazer essas organizações. A gente entende que quando a gente quer dar o próximo passo, por vezes a gente se sente preso em algumas coisas, não consegue ir para frente, tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo, muita coisa para arrumar. Tu já criou um negócio? Tu já estruturou uma empresa? Tu já estruturou um negócio que seja só tu mesmo? Já fez esse movimento? É muita coisa que precisa estruturar. Se tu tem espaço físico, mais ainda, sabe? E espaço virtual também exige muita estrutura, porque é uma plataforma toda, é toda uma construção que tu precisa fazer. São várias mãos que precisam e por vezes tu se sente sozinho no meio disso tudo. Então, esses encontros que a gente faz aqui, eles te ajudam a atravessar alguns conflitos que tu tenha por aí e também te motivar, te incentivar de que eu, por exemplo, só presto serviço para empresas que estão em crescimento. Tu nunca vai me ver num lugar onde as pessoas elas não estão crescendo. Jamais. Essa cara aqui, essa mão, esse conhecimento, essa sabedoria toda que eu transfiro, jamais tu vai me ver em locais aos quais as pessoas estão estagnadas. Jamais. Porque quando eu sou contratada, quando eu sou buscada e por vezes eu mesma vou e mostro o meu trabalho no sentido de que eu vejo que aquela empresa tem potencial para crescer, que eu me apresento e apresento o que eu faço, é justamente porque eu tenho essa... Opa, aqui tem potencial de crescimento, vamos ver o que a gente pode fazer junto para que aquilo cresça mais, para que aquilo evolua mais, para que consiga contratar mais funcionários, para que consiga entregar mais serviços, para que consiga ajudar mais pessoas a solucionar o problema de mais pessoas. Como é que a gente pode fazer isso? Então esse é o meu movimento de vida. Eu pego os negócios que estão prontos para avançar, mesmo que estejam às vezes num caos, porque o caos vem, ele antecede a tua liberdade. Então quando tu tá prestes a dar um próximo passo, aí para o próximo nível vem esse caos que parece que tá tudo uma bagunça, tudo desorganizado, é o caminho. Se tranquiliza porque é o caminho mesmo. A gente vai conseguindo avançar junto e atravessando, tirando de frente cada obstáculo até tu conseguir, opa, ui, cheguei, é aqui, é assim mesmo, ótimo, como é que eu vou fazer agora? Né? Existe essa trajetória. Então eu fico megamente feliz e honrada, agradecida a Chaline, inclusive, por entrar e deixar o depoimento. A Chaline hoje, ela mora na Itália e ela estruturou o negócio dela todo de lá. Da Itália ela estruturou o negócio dela no Brasil, com muitas mãos, com muita ajuda, obviamente, assim, muitos braços, mas a liderança ela conseguiu colocar ela de outro país. Então, isso que eu digo, é abrir a mente, abrir espaço, abrir o local, abrir para pessoas que estão ali querendo ajudar, querendo realmente fazer somar, querendo fazer acontecer, e eu fico imensamente feliz e agradecida porque é como se a minha missão estivesse sendo cumprida, entende? Quando eu vejo esses negócios crescendo, eu vejo esses negócios expandindo, ampliando, para mim realmente um caso de sucesso mesmo, sabe? De ver as outras pessoas conseguindo prosperar financeiramente, inclusive, não apenas nas outras áreas, mas financeiramente, através de alguns pontos como esses que eu tô te entregando, que a gente consegue fazer movimentar. Então essa que é a delícia da vida. Tu vê as pessoas por onde tu passa crescendo. Isso é maravilhoso, né, gente? Eu entrego bastante, mas eu aprendo muito. Eu aprendo muito, porque tu vai ficando perto de pessoas que estão assim, o teu ambiente vai mudando, a tua realidade vai mudando, o meu negócio nunca é o mesmo. Então, por exemplo, eu entreguei essa assessoria para a Chaline, eu acho que era 2023, eu acho.
2023, mais ou menos. Agora, 2026, digamos, faremos uma próxima, já vai ter coisa diferente. Eu não consigo ter o meu negócio sempre exatamente, ele tem uma base, uma estrutura que segue firme, mas eu tô sempre ajustando ele, melhorando ele, deixando ele cada vez mais com que a entrega seja melhor, mais eficaz, sempre me aprimorando. Então, isso também vem desse olhar de liderança, da gente ir conseguindo se abrir para não querer escrever em pedra um negócio e não sair daquilo, né? Então, vamos lá. Deixa eu tomar um golinho aqui, gente. Se tu tá tomando um chima, também aproveita, porque senão minha cuia entope, porque eu deixo a água parada aqui, né? Já tá ruim de puxar, ó. Tá vendo que eu tô mexendo a bomba? Vamos pro terceiro ponto. Então a gente já falou de 2, tá? Qual que foi o primeiro? O primeiro foi, eu olho aqui pro lado porque eu tenho o que eu escrevi aqui para poder entregar para vocês. Clareza no papel e responsabilidade de cada funcionário, cada colaborador, inclusive do líder. Às vezes tu é mais do que um líder dentro da empresa, tu precisa se organizar. Segundo, alinhamentos de curtos, né, rapidinhos e frequentes. E o terceiro, que é padronização mínima de processos. Uma ressalva aqui. Coloca isso na tua família, dentro da tua casa. Se tu é dona de casa, ou se tu não for dona de casa, mas que tu tem uma família, que tu cuida aí de uma família, coloca o que eu tô te falando aqui também nessa tua realidade de vida pessoal. Vai dizer que se tu alinha o que... Vamos pegar um exemplo. Primeiro exemplo, clareza de papéis e responsabilidades. O que cada um precisa fazer dentro de casa. O meu serviço é varrer, o teu é passar pano, o teu é tirar os lixos, na segunda, na quarta e na sexta, é isso, é isso, é isso. É muito mais fácil de que não existam conflitos dentro de casa do que tu querer que a pessoa faça alguma coisa, não comunicar a pessoa, e bem no fim tu vai lá e tu faz, e tu se engasga, tu se empapa, e aí dá problema. Então coloca isso inclusive com teus filhos, se tu tem filho adolescente, criança ali, ou até o teu esposo, tua esposa, teu namorado, tua namorada, teus parceiros, enfim. Coloca esses pontos também para dentro da tua casa para te ver como que isso vai modificar a convivência. Alinhamentos curtos e frequentes. É simples, é o diálogo que a gente sempre fala. Escuta, é o seguinte, tu tá sempre deixando a tampa do vaso aberta. Eu gosto que a tampa do vaso fique fechada por causa disso, disso, disso. É importante que fique fechada por causa disso, disso, disso. Tudo bem pra ti tomar mais cuidado na hora que tu vai fechar a tampa do vaso. Na hora que tu vai sair do banheiro, fechar a tampa do vaso. Olha que simples. Que simples e que como programa a cabeça da outra pessoa que tá te escutando a fechar a tampa do vaso. Pode ser que tu tenha que falar umas 2, 3 vezes aí até funcionar. Mas é assim que funciona. Do que tu chegar e dizer, por que tu nunca fecha a tampa do vaso? Eu não sei o que, eu queria, Sabe? É completamente diferente. Fazer a gestão, a organização, a liderança de uma empresa não é tão diferente do que tu liderar a tua casa, do que tu liderar teus filhos, o teu relacionamento. Não é tão diferente assim. Claro que as responsabilidades, por vezes, elas são maiores, obviamente, né, gente? Mas a base não é tão diferente, não. É a parte de cada um entender o que precisa fazer, qual que é a sua responsabilidade, alinhar, ter esse diálogo, né, de alinhamento e a gente padronizar as mínimas coisas. O que é isso? Padronização mínima de processos. É entender qual é o jeito que tu quer que as pessoas façam as coisas, tá? Então, por exemplo, assim, eu executo de um jeito, o outro executa de outro, o outro entrega num prazo, o outro entrega no outro, um atende de um jeito, o outro atende de outro, um faz isso, o outro faz de outro jeito. A padronização mínima dos processos, ela vai te salvar desses atritos. Então, vamos pensar num negócio, tá? Tu chega numa clínica, por exemplo, né? Tu vai ser atendido numa clínica.
Aí uma pessoa te atende de um jeito, a outra te atende de outro. Aí tu, na segunda, né? Aí tu chega na quarta-feira, já tem outras pessoas lá te atendendo, não são as mesmas da segunda-feira. E elas também, uma te atende de um jeito e outra te atende do outro, sabe? Uma te diz que tem que passar por aqui, a da quarta te diz que tem que ser assim, a da segunda te diz que tem que ser daquele outro. O cliente fica completamente confuso, e aí a confusão começa a gerar insegurança, porque tu pensa, pô, mas que lugar estranho, entendeu? Um fala uma coisa, o outro fala, ai, será que é bom o exame aqui? Será que a consulta é boa aqui? Não sei. Aí já começa a ficar com aquela dúvida. Transfere esse exemplo para o teu negócio, seja uma empresa de grande, super, mega porte. Também funciona assim. O atendimento, quando ele não está nesse alinhamento, ele acontece, gera essa insegurança no cliente, entende? Gera esse atrito, esse problema aí na comunicação. Bom dia, Ivete! Bom dia, Ivete! Seja muito bem-vinda! Hoje tô mais cedo aqui, ó, viu? Tô adiantando a live aqui para não dar problema com barulho, sair do conflito. Vamos lá. Então, a padronização mínima, ela tem essa importância dos processos. É estabelecer, por exemplo, eu preciso fazer as coisas com esse prazo, com essa data, desta maneira. Como tu vai fazer, desde que siga, né, algumas regras aí base de comunicação, de respeito, aí tu coloca os valores do teu negócio ali para girar junto. Desde que seja dentro disso, tu pode fazer do jeito que tu quiser, tu tem autonomia para fazer do jeito que tu quiser, mas eu preciso disso feito desta maneira, nesta data, para entregar para esta pessoa. Simples, claro, padronizado. Essa pessoa não pode ser em folha verde, precisa ser em folha amarela. Para aquele cliente tem que ser folha rosa, para aquele outro tem que ser folha reciclada e para esse tem que ser em folha branca. Simples, a pessoa já tem ali a padronização mínima, percebe? E ela ainda consegue ter autonomia e liberdade para fazer o que precisa ser feito da maneira que precisa ser feito. Ilse Zampieri, bom dia, um girassol aí, ó, Ilse, gratidão, um girassol para ti também. Então a padronização mínima é isso. Vamos pegar no teu exemplo de casa, já que nós estamos falando de casa também, na tua vida pessoal. Olha, eu gosto, né, para funcionar bem a nossa casa, de que seja tudo que cai no chão de pingo, que seja limpo na hora que cai. É uma padronização mínima que tu tá colocando na tua casa. Se tu andou de um lado da pia para o outro lado da bancada e pingou alguma coisa, a padronização do processo da tua casa é que tu pega o pano e limpa ali na hora. Não deixa pro dia que vai ser passado o pano. Entendeu? É uma padronização mínima. E olha como evita sujeira, evita mancha, evita estresse, porque tu olha aquele chão sujo, te irrita, a prosperidade não tá na sujeira, né? A prosperidade tá na coisa mais limpa, organizada. Então, é uma padronização mínima que tu coloca ali, que tu comunica dentro da tua casa e que vai te gerar um funcionamento melhor, até na comunicação, não fica aquele estresse embutido ali sempre que tu enxerga os pingos pelo chão. Vai dizer que nunca te incomodou. Vamos falar com a mulherada aí se tá, ou com os homens que cuidam de casa e que por vezes também tem esse tato. Incomoda demais, entendeu? Tu vê, tô completamente desorganizado, então ó, pegou, bota no lugar, sujou, limpa, sabe? Usou, lava, guarda. Isso tudo é uma padronização mínima nos processos dentro da tua casa. Daí vamos pensar isso no negócio, que a gente estava falando primeiro, para que tu consiga manter a ordem ali. Claro que uma coisa ou outra vai sempre escapar, mas tá tudo bem, que seja a maior parte organizada. E por que a padronização é boa para a gente encerrar a nossa live hoje? Essa mínima padronização é importante para aquilo que nós falamos lá no início. O líder precisa ter essa paciência para entender que ele lida com pessoas diferentes. O fulano tu tem que falar de um jeito, o outro de outro, o outro funciona de um jeito, o outro de outro. Como é que tu vai botar dentro de uma empresa, de um negócio, um monte de gente que cada uma é diferente da outra,
precisando fazer a mesma coisa. Como é que tu vai conseguir lidar com isso tudo? Com um monte de gente diferente para fazer a mesma coisa? As padronizações mínimas dos processos vão te ajudar. Precisa ser feito desta maneira, com essa data, com essa cor, desse jeito, dessa forma. Indiferente da pessoa que passar, seja o que é mais alegre ou o que é mais rabugento, ou seja o que é mais alto ou mais baixo, ou o que é mais rápido ou mais lento, ou o que é, enfim, indiferente da pessoa, do estilo, do tipo da pessoa, vai fazer daquele jeito, porque ele tem uma cartilha inicial de como precisa ser feito. Aí, ó, tu relaxa como líder, porque tu consegue perceber que as coisas andam, funcionam, tu não tem que carregar tudo nas costas, tu não tem que estar apagando fogo toda hora, entende? Então, leva mais tempo. É chato? É. Bem simples, não adianta a gente dizer, botar unicórnio, borboleta, fantasia aqui, que não é. É chatinha essa parte de tu fazer um planejamento, de tu parar. É, mas gente, a gente precisa entender que a vida adulta, ela precisa fazer precisamos fazer o que precisa ser feito. Simples assim. Então, essa parte de tu parar e de tu fazer o planejamento é muito mais eficaz tu parar. Hoje eu não vou fazer nada, botar um não perturbe no telefone, me fechar numa sala e eu vou fazer o planejamento, vou organizar isso aqui. Organizado isso aqui, depois tu é livre para fazer, para seguir a tua vida. Então te exige um pouco mais de atenção e foco, mas é só no momento do planejamento, porque depois que tu planejou, ó, tá completamente livre para só executar sem ter que voltar e pensar de novo 1000 vezes, entende? Então o planejamento, a organização, ela te traz essa liberdade, mas precisa passar pela hora de planejar, precisa passar pela hora de organizar, que por vezes as pessoas acham que é a parte chata, que é a parte mais desafiadora, entende? Porque tu precisa parar e pensar, cara, é a parte que mais vai te ajudar. É a parte que mais vai te ajudar, porque uma vez que tu olhou e tu organizou, depois a tua empresa vai seguindo. E isso a gente vai fazendo de passo em passo, né? Então vamos fazer um resumão prático aqui. Defina os papéis melhor aí dentro da tua empresa, do teu negócio, da tua casa. Alinha essas rotinas e padroniza alguns processos para que tu consiga ter essa liberdade que tu tanto precisa. E para de carregar as coisas e se sentir que tu tá sempre apagando o fogo, estressada, que tu fala e as pessoas não te escutam e que não fazem. Isso vai ajudar e muito. Hoje nós falamos sobre isso. Eu te agradeço por estar aqui. Quem passou, quem foi passando, foi entrando, quem ficou online aqui, quem vai assistir também, tanto no Instagram quanto no YouTube. Comenta, deixa algum comentário sobre esse movimento que a gente tá fazendo aqui, essa conversa, alguma coisa, talvez contando até algum fato curioso aí da tua empresa, da tua casa. Manda esse conteúdo, recorta ele, manda esse conteúdo para alguém aí que tu sabe que precisa escutar, que é importante, que vai fazer bem, que vai ajudar a pessoa, que vai ajudar ela. Opa, olha aí o que ela tá falando, é importante. O que tu acha da gente botar isso na nossa empresa, da gente fazer isso no nosso trabalho, né? Tu como funcionário, como é que tu pode ir já trabalhando isso daqui a pouco, quando tu é convocado ali nas reuniões, colocar essas ideias. Olha, o que vocês acham de daqui a pouco a gente padronizar mais os processos? O que vocês acham de daqui a pouco a gente ter mais alinhamentos de conversas, a gente conseguir definir melhor os papéis, sabe? Precisando de ajuda, de uma orientação, de entender como se faz, me chama. O meu papel é esse, gente, é entregar para vocês, mostrar esse caminho. E eu ajudo vocês a atravessar esses conflitos antes da tal liberdade aí que vocês vão atingindo em cada passo que vocês vão avançando. Combinado? Eu me chamo Monique Demarque, para quem entrou aí e não me conhece. Faço essa parte da gestão de conflitos e bem-estar. Ajudo na organização da estrutura, na organização das pessoas, na comunicação, nessa parte toda corporativa e também pessoal. Porque dentro das empresas nós temos muitas pessoas que também precisam desse direcionamento, que também precisam, às vezes, de um norte, de um caminho. Não apenas os funcionários, mas muito os líderes, os donos dos negócios
é muito importante que o exemplo venha de cima, né? Que o exemplo comece aí dos que são os cabeças, para que daí o resto da equipe vá conseguindo se copiar, né? Vai copiando aí dos que lideram isso tudo. Combinado? Um beijo no coração de vocês. Ó, Ivete, maravilhosa. Vou ver do início depois que você salvar. Maravilha. Hoje eu mudei o horário, né? Simbora. É isso aí. Gestão de conflitos é esse movimento. A gente vai... Até tô pensando em deixar a data e não deixar tanto o horário, porque às vezes acontece, né, gente? Às vezes a gente tem alguns imprevistos, aí eu não quero deixar vocês na mão, mas vamos conversando e vamos alinhando as ideias. Um beijo no coração, gratidão imensa, Ivete, gratidão a Ilse que esteve aqui presente, a Xalana, teve a Chaline também que entrou, várias pessoas aí, a Débora, né, a Fernanda, várias pessoas aí que foram deixando comentário e compartilhando aqui. Um beijo no coração, muita prosperidade e aproveita essas dicas para te avançar ainda mais. Até a próxima!